Vertical é um programa muito especial produzido pelo NASP para você, e isso todo mundo sabe. Que o pastor Robson vai estar aqui, também sabemos. Agora, uma novidade hoje, assim, claro, o tema é graça, a gente também já sabe, mas qual que é a novidade? A novidade é que muitas pessoas podem não saber deste conteúdo que nós apresentamos, que nós conversamos aqui. Então, começa compartilhando esta novidade, que para você já é conhecido, mas pode trazer novidade de vida para outra pessoa, e é disso que a gente vai falar, não é mesmo? Graça. Graça e novidade de vida e nova vida. E hoje nós temos aqui também Pastor Max. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite. E eu estou aqui curiosa, o que aconteceu com a sua vida para esses livros estarem nessa disposição? Maravilhoso, tá bonito, tá criativo, né? Mas é curioso, a gente espera ali uma estante e tal, mas a gente tem isso também, que ele também tá em novidade de vida, né, pastor? Põe novidade nisso. Grande amigo, Stefan Max, bom tê-lo conosco aqui. E por que você está assim sobre o saber? Tamo junto, pessoal. É um prazerzaço estar aí com quem está escutando, Gabi, Pastor Robson. É um prazerzaço estar participando. Consumo vertical. Gosto muito de assistir, agora estou aqui me assistindo, acho que vai ser interessante. Bem, vocês perguntaram aqui sobre o meu fundo. Eu sou recém-casado. A Ana Paula que está assistindo e produzindo o vertical. Quero mandar um beijo, eu te amo para ela. A gente casou há pouco mais de um mês e a gente ainda não tem estante, nem fogão, nem cadeiras. Então, eu estou com fome, sentado no chão e com os livros no chão também. Olha, diria que tenho pena, mas não tenho, porque vida boa é o início do casamento, mesmo com as dificuldades, né, pastor? É uma novidade de vida mesmo, e depois só melhora, essa que é a parte boa. Vai melhorando cada vez mais. A mobília vai aumentando junto com a maturidade. E isso é bom, isso é bom. Mas muito que legal. Bom que você está aqui conosco, e vamos entrar agora falando sobre um relacionamento que também traz uma determinada, pelo menos se espera que tenha, uma evolução, um crescimento, que é o relacionamento espiritual com Cristo, com Deus, né? Quer dizer, a gente está falando de graça. Graça, eu recebo de? Graça. Graça. Mas como que é depois disso? Quer dizer, ok, eu me arrependi, eu peço perdão, eu sei que eu fui perdoado, mas e aí? Eu posso continuar fazendo os mesmos erros, caindo no mesmo erro? A gente sabe que não tem limite para o perdão de Deus, mas como que funciona essa relação da continuidade? Eu sei que é errado, fiz errado, eu sei que eu posso pedir perdão, eu sei que eu fui perdoado, e agora? Legal. Eu gosto muito daquela frase que fala que na vida cristã não basta a gente nascer, a gente precisa crescer. Às vezes a gente se conforma só nascendo de novo, né? Só se batizando, aceitando Jesus, mas com Jesus ele oferece junto um caminho. E esse caminho que Jesus oferece não é muito diferente do que o caminho que ele traçou. E o caminho que ele traçou foi um caminho de cruz. E Jesus nos convida, vem, caminha comigo, a gente vai fazer aquela troca tão famosa lá que ele fala em Mateus, mas não é um caminho fácil, mas eu gosto de acreditar de que ser cristão não é fácil, mas é sem graça ser qualquer outro tipo de coisa. Então, a vida sempre vai ser difícil, mas quando a gente se decide pelo lado de Cristo, a partir de agora a gente está aqui num novo caminho em que Jesus, ele é o caminho, ele é o acompanhante e ele também é o destino. É interessante a gente definir algumas coisas, né? Pegando na fala do Max, que foi extraordinária, né? De um Cristo que salva para alguma coisa, né? Nascer, mas nascer em direção a alguma coisa, nascer para crescer, e se crescer, você cresce em direção a Cristo, né? Paulo fala isso. Cristo é um modelo, a fim de alcançarmos a plena varonilidade à medida da estatura de Cristo. Nós nos desenvolvemos numa direção. A graça, é bom pensá-la como princípio ativo. Graça é um princípio ativo, ela não é um ato. O ato é a justiça, o ato é o perdão. A graça é que gera esse ato.
Mas essa graça que gera um ato é um princípio ativo do caráter de Deus, que é perdoador, e o caráter de Deus como perdoador se manifestou quando houve necessidade de perdão. Deus não se tornou misericordioso quando o homem precisou de pecado. Deus sempre foi misericordioso, mas a circunstância do pecado fez surgir um traço da característica de Deus que a gente não conhecia nesse princípio ativo. Mas esse princípio ativo está quando Deus te dá um ar para respirar. O princípio ativo dá quando uma criança te abraça. O princípio ativo da graça, ou seja, o desejo de Deus de te ver sorrindo perto dele e vivendo a satisfação da glória dele, está por toda parte e se manifesta radicalmente na necessidade de perdão. Então, há sim um perdão de Deus que se manifestou por causa desse amor, mas esse é o mesmo amor que me ajuda a caminhar. É o mesmo princípio, na verdade. Os anjos viviam sobre a graça, que se manifesta em misericórdia e perdão? Não. Mas se manifesta de um Deus doador de vida, liberdade, sempre viveram. Perfeito. Então, quer dizer, esse perdão de Deus, ele é necessariamente um certificado de que a pessoa não vai mais ter vontade de pecar? Como que funciona? Fui perdoado, não tem mais vontade de pecar. Eu vou falar e deixar o Max continuar. É que a gente às vezes coloca o sucesso de Deus em um ponto onde Deus não coloca. O sucesso de Deus não está em aniquilar uma vontade. O sucesso de Deus está na supressão ou no triunfo de uma vontade sobre a outra. Então eu tenho uma vontade de agradar o Deus que eu sirvo. E essa vontade foi superior, e ela suprimiu uma outra vontade que era agradar a mim mesmo. Então, não é uma vontade que deixou de existir, foi uma vontade que foi derrotada. E isso é o triunfo da graça. Então, há mais mérito em ser fiel após uma luta do que nunca ter sido tentado. Perfeita colocação, pastor Max. Eu achei bem legal o que o Robson falou e eu entendo que a graça, né, não é necessariamente desistir do pecado, porque pecado é uma condição. Eu não peco porque... eu não sou pecador porque eu peco, né? Eu peco porque eu sou pecador, né? O pássaro não voa porque ele é um pássaro, não, é o contrário, né? O pássaro voa porque é pássaro. Tá um negócio, eu tô falando sobre condição, né? O pássaro não é pássaro porque ele voa porque ele é um pássaro. Exatamente. É o que eu quero dizer. Então, eu tô falando aqui sobre condição. Então, eu não entendo que pecar seja desistir do pecado. Eu entendo que pecado é desistir de mim mesmo. Certo? Pecado, a graça não é algo que eu conquisto, é algo que eu recebo. Então, quando eu desisto dos meus pecados, isso é um produto de quando eu desisto de mim mesmo. E aí eu vou lá e sigo a Cristo, como a gente tinha falado anteriormente. E aí entra aquele verso de 2 Coríntios 5,17, que fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, né? Então eu não estou falando aqui da importância das boas obras, eu estou falando aqui do propósito delas, certo? Quando eu sou salvo, as boas obras, elas nunca são a causa, elas são consequência, tá? É assim que eu entendo. Há uma coisa que o Max colocou, mais uma vez, um ponto central na nossa compreensão sobre novidade de vida. Você só vai valorizar a salvação em Jesus quando você souber do que você foi salvo. Em essência, o pecado, ele gera um dano no propósito. Não existe um propósito no pecado. Existe um propósito que o pecado danifica. E, em essência, uma vida desgraçada, sem graça nesse sentido, é uma vida sem propósito. E uma vida sem propósito, ela pode não estar vivendo imoralmente. Ela não tem propósito. E quando se perde o propósito, não tem mais muita coisa para se perder. A confissão de Davi é uma coisa muito interessante. O pecado de Davi foi patente. Davi, ele foi um assassino, mas ele se tornou um assassino porque ele se tornou adúltero e os outros pecados foram em decorrência para encobrir o primeiro. Mas quando ele faz o salmo de confissão, ele não fala assim: Senhor, me perdoe pelo meu adultério. Há uma coisa interessante o fato de ele não ter citado o pecado ou chamado o pecado pelo nome quando ele fez a confissão. Porque ele não está se arrependendo por ser adúltero, por ter sido um adúltero. Ele não se arrependeu de ter conspirado para que Urias morresse. E ele fala assim: eu pequei contra ti. Ou seja, a minha tristeza não foi ter feito alguma coisa. A minha tristeza foi ter te ofendido. Eu estou
triste por causa da tristeza que eu causei. Então ele olha para uma pessoa que ele ama e fica mal de ver aquela lágrima. Ele não quer que a pessoa que ele ama sofra. Há uma pessoalidade ali. A segunda coisa que ele fala é assim, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Opa, ele coloca a origem desse pecado num campo muito mais amplo e fala, cria em mim um coração puro. Quando ele fala, cria em mim um coração puro, ele não está dizendo que ele se arrependeu do que ele fez. Ele está se arrependendo de ser uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Então, se você não trocar a raiz da árvore, você vai ter que mexer nos frutos a cada outono. Então, o problema do arrependimento é focar no que eu faço e não no que eu sou. O arrependimento genuíno é quando eu me arrependo do que sou, de ser o tipo de gente que faz esse tipo de coisa. Isso é a novidade de vida. Perfeito. E às vezes nós temos dificuldade, por exemplo, uma pessoa que nasceu, foi criada num meio religioso. Então ela tem dificuldade de pontuar esses pecados terríveis. Como que eu consigo uma novidade de vida se eu nunca matei, se eu nunca roubei, se eu nunca fumei? Como que eu consigo essa novidade de vida? O que é essa novidade de vida? Isso é interessante, porque a partir do momento em que eu me conecto com quem eu sou e com quem Deus é, ou seja, eu vou chegando mais perto da luz, eu vou conseguindo enxergar que, peraí, mas pecado não é só matar e esfaquear alguém. Eu tenho todas essas questões aqui para trazer melhoria de vida para a minha vida espiritual, para chegar mais perto de Deus. Mas isso eu só consigo próximo de Deus. Agora, é possível então, mesmo que eu tenha nascido num lar cristão, tenha crescido com todos os preceitos e conhecedor das regras, dos mandamentos, e em teoria eu não ter cometido grandes pecados e precisar de uma nova vida? Olha, eu acho que isso é muito comum, muito presente. Eu mesmo, que sou de 5ª geração adventista, meu tataravô chegou já adventista da Alemanha, aqui no Brasil. Posso dizer que eu passei por esse tipo de experiência, e porque é o tal negócio, né? Eu não mato, não roubo, no nosso caso, eu guardo o sábado. Só que não se trata... às vezes a gente pode acabar entendendo, foi o que eu falei anteriormente, entendendo as obras como a consequência, certo? Desculpe, como a causa da minha salvação e não a consequência. Então, chega um ponto, e eu falo isso muito aqui com os jovens aqui do NASP HT, chega um ponto que você vai se confrontar com as coisas que você faz ou deixa de fazer e não vai mais colar minha religião não permite, minha mãe não deixa. Chega uma hora que tudo isso tem que estar embasado no quê? No meu amor a Cristo. Tem que estar embasado o quê? Na sua palavra. A gente infelizmente, está preso numa cultura que está muito presa. Eu pego a internet, os canais que eu sigo, e aí eles vão falando o que é a vontade de Deus, e eu escuto o pastor, eu escuto... vejo ali, eu vejo mesmo o próprio podcast, vejo ali os canais que eu gosto, mas eu não tenho relacionamento com Cristo. Então é muito mais do que faço ou não faço, é um relacionamento. E é interessante, importante a gente imaginar, pensar que as histórias não começam com o pecado. Embora eu tenha nascido em um mundo de pecado, a história de um Deus criador não começa com o pecado. Então, não é assim, eu sou um pecador e a próxima fase vai ser não ser. Não, eu era um ser criado à imagem e semelhança de Deus, refletindo plenamente a glória dele. O pecado danifica isso e eu não vou voltar para uma novidade que já não existiu. Então eu volto para o ponto original da criação. Então quando eu tiro que a história começou com um homem perfeito, eu fico sem... A única que eu olho para o passado, a única coisa que eu vejo no passado é pecado, mas a história começa com, no princípio, criou Deus os céus e a terra e viu Deus que era muito bom. Isso é muito importante para a gente pensar. Inclusive, quando a gente fala para onde que Deus está nos levando, Ele está nos levando ao projeto original, uma vez danificado. Isso é colocar a cruz no sentido, no centro da história. Olha, uma coisa muito interessante de 2 relatos. O primeiro é que, quando Deus fez o homem, para que o homem tivesse vida, Deus tira de si algo para que esse homem viva. Então, Ele olha para aquele boneco de barro que é sem forma. Com o barro, Ele faz um homem com forma, mas ele ainda é vazio. E para ele não ser mais vazio, agora que ele tem forma de barro, Deus tira de si algo e põe nele. Portanto, o homem nasce de Deus.
O texto em Efésios diz que Deus nos escolheu nele. Ou seja, Deus não nos procurou no mundo. Quando Deus pensou Gabi, quando Deus pensou Stefan Marques, quando Deus me pensou, Ele me achou dentro dele. Ou seja, nesse sentido, eu sempre existi nele. Ele olhou e me procurou dentro dele e a gente surgiu. Ou seja, todo o processo de salvação é uma volta. A salvação é uma reunião. Porque eu saí dele e agora estou voltando para ele. A história do homem e a mulher. Deus tirou a mulher dos ossos de Adão. Então, todo casamento é uma reunião. Porque ela está voltando para onde? Quando que Deus criou Eva? Deus criou Eva quando fez Adão. Porque ela já estava nele. Assim, isso é importante. Nós vamos entrar e nem tudo vai ser novidade. Algumas coisas não serão novidades na eternidade. Uma delas é o reconhecer a quantidade de vezes que Deus falou conosco através das pessoas que estão vivendo nele. Alguns sorrisos, alguns abraços, algumas falas de Deus não serão novidade nenhuma. Nós já estamos convivendo com ela a partir de pessoas que se transformam. Então, essa novidade é o ponto... Nós estamos avançando fortemente para o passado. Como que avança para o passado, gente? É a novidade de vida, é o poder do evangelho, né? Que lindo. E na prática, Pastor Max... Pergunta para você, porque a gente traz o convidado para isso, entendeu? Para jogar as buchas para ele. Para jogar bucha. Como dizer não às tentações de uma maneira prática? Como dizer não para a tentação? Como fugir dela? Legal, legal. Primeiro a gente tem que entender o que é tentação, certo? A tentação, para ser tentação, ela tem que ser tentadora, né? Quando José foi tentado lá pela mulher de Potifar, né? Ela devia ser muito bonita, né? Porque a mulher feia não tenta ninguém, certo? Então, a gente, colocando como exemplo a história de José, por exemplo, o fato dele fugir daquele pecado, daquela tentação, de se deitar com ela, não foi adquirido do nada. Ele não pensava em coisas erradas, e aí ela chegou e falou, não tô afim porque lembrei que eu sou cristão. A mesma coisa aconteceu com os amigos de Daniel, ali na frente da estátua, quando foram forçados a se inclinar e ficaram de pé. Aquilo não é criado do nada. Né? Quando o pastor Robson falou, né? Cria em mim, né, um novo coração, né? Ele usa a palavra bará, né? Que é algo que não está dentro da gente. Bará não é a criação que eu posso fazer, é algo que só vem de Deus, é um verbo exclusivo de Deus. Então, eu acho muito legal, né? Muita gente, quando cai em tentação, acaba falando a famosa frase, né? A carne é fraca. Só que o verso original fala o quê? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, a equação inteira é essa. Se você deixar o espírito forte, a carne que é fraca vai se enfraquecer até morrer. Então, esse é uma chave interessante, né? Quer dizer, fortalecer o espírito. E a gente fortalece o espírito como, Pastor Robson? Dentre outras coisas, nós fortalecemos o espírito com consciência de propósito. A primeira coisa que o tentador faz para desmanchar em você um propósito forte é mexer com a sua identidade. Só que a minha identidade não é construída em mim mesmo. Eu sou um ser criado, portanto, a minha identidade está conectada com a do Criador. Eu não consigo me entender olhando só para as pessoas ao meu redor, olhando só para mim e para a minha história. Eu me entendo quando eu olho para Cristo. Então, quando eu vejo Cristo, eu entendo tudo que eu sou, tudo que eu devo ser e tudo que eu devo deixar de ser. Então, Cristo é o exemplo perfeito de tudo que eu sou e de tudo que eu não sou. A vida de Cristo. A gente fala muito, por exemplo, sobre a unção do Espírito e buscar o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz é produzir a vida de Cristo em nós. Se a vida de Cristo não é uma paixão que eu tenho, eu não também tenho paixão para buscar o Espírito. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Reproduz em mim a vida de Cristo. A consciência de propósito é uma razão fundamental para a saúde espiritual. Não dá para ser espiritualmente sadio sem saber de onde você veio, quem você é e para que você existe. Eu gosto de uma frase, ela parece radical, mas Deus é radical. Nada que tenha propósito existe, que não tenha propósito existe. Então, a existência, ela é posterior ao propósito. Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, declarou o propósito. Agora ele faz algo para cumprir esse propósito que ele determinou.
Satanás chega para Eva e fala assim, Deus não é tão bom quanto você acha que ele é. Porque ele falou para você que você não deve comer porque ele está te privando de uma existência um pouco melhor. Se ele está te privando, se poupando de você, ele não é bom. E se ele não é bom, e quando Eva não sabe mais quem é Deus, uma vez que ela foi criada à imagem dele, ela não sabe mais quem ela era. E aí não tem mais o que perder. A primeira frase que Jesus ouviu na tentação foi, se és o Filho de Deus. Ou seja, ele mexe na identidade direto. E como Jesus tinha uma consciência forte de uma identidade colocada na palavra, ele fala, não vou fazer o que você falou. Eu vou fazer o que a palavra me diz para fazer. Porque a minha identidade está na palavra. Eu, com uma identidade forte, sei para onde vou, para onde não vou e como me comportar, como não falar. E mesmo que eu falhe nisso, eu não perco o rumo. Então, não há nenhuma maneira de vencer a tentação sem você saber quem você é. E não há como saber quem você é sem saber quem Cristo é. E não há como ceder às tentações, sempre ter nova vida. Afinal de contas, se eu estou caindo mesmo, que novidade de vida é essa? Principalmente porque isso que eu estou caindo faz mal a quem eu sou e a minha essência. Pastor Max, agora a última para você, antes de nós encerrarmos aqui. Já falamos como dizer não à tentação, mas qual que é a necessidade do ser humano de andar em novidade de vida? Em continuar crescendo espiritualmente? Por que preciso? Por que eu não posso simplesmente me largar, esquecer de tudo isso? Afinal de contas, tem a graça para passar o pano. Por que eu preciso continuar buscando essa nova vida? Eu acho que isso se completa com algo que o pastor Robson falou antes, desse habitar em Cristo. Né? A gente não é completo enquanto a gente não está em Cristo. E quando a Bíblia repete essa fórmula em Cristo, ela fala isso várias vezes, fala cerca de 215 vezes na Bíblia. Então, eu consigo muitas vezes imaginar Cristo comigo, do meu lado, eu consigo imaginar ele estar abaixo de Cristo, submisso, mas quando Cristo está em mim, é diferente. Quando lá em Provérbios fala, eu vou escrever a minha lei nas tábuas do seu coração. Então, eu deixo de fazer porque minha mãe mandou, porque o pastor vai olhar feio para mim. Eu faço porque eu amo, porque eu creio. Né? 1 João 4,15 fala que se alguém confessa que Jesus é o Filho de Deus, ele permanece nele e Deus nele, né? E vice-versa. Né? Então, isso não existe em nenhuma outra religião. Maomé, ele influencia, tem Buda, ele transforma, mas nenhum deles habitam em quem acredita neles. Né? Então, eu acredito que o cristão é alguém em quem Cristo está acontecendo. Sim. Tremendo, é emocionante pensar nisso, né? Eu sou muito pouco para ser o invólucro, para ser o habitat do Espírito e que se sente à vontade, né, Max? Não é só ele morar em mim, ele morar à vontade, né? Gosto de pensar, isso me dá vontade, me dá paz ao dormir, que Jesus nunca se aproximou de mim e de ninguém e falou comigo como se eu não fosse dele, a despeito da condição que eu me encontrava. Deus nunca olhou nos olhos de alguém sem falar com ele, com consciência de que você é propriedade dele. E Jesus fala ao seu coração e o tom de voz é o tom de um dono. Ele fala assim, olha, eu estou te dando toda essa liberdade para você decidir uma porção de coisas, mas ele não quebra as relações de pertencimento ao se aproximar de alguém. Jesus chamava Adão antes do pecado e depois que ele pecou, ele falou, Adão, onde estás? Ele não chama e não define pelo pecado. Ele define pelo seu próprio projeto. Então, ele me chamou de Robson a vida inteira. Porque é o que está na cabeça dele, não nas minhas mãos. Isso é muito interessante. A gente pensa assim, né? Por que viver em novidade de vida? Sua pergunta é muito importante. O João 17 é um capítulo maravilhoso, porque ele é um convite para você ouvir uma conversa privada, né? Ele está orando, a gente está lá e a gente é convidado para entrar numa audiência. O pai está conversando com o filho e a gente está ouvindo a conversa. Tipo, que legal, sabe aquela coisa, tipo assim, eu quero estar lá, o Max conversando com a Aninha, eles estão falando de mim e eu quero saber o que eles estão falando a meu respeito. Quero ser uma mosquinha lá ao vivo. Cara, tá falando de você agora. E aquele momento ele fala da gente muitas vezes, mas ele não nos chama por nenhuma outra expressão mais profunda do que aqueles que me deste. E aí o pai e o filho estão dialogando e eles nos tratam como presentes. Senhor, aqueles que você me deu e eu estou indo agora para te dar um presente. E o presente que eu estou te dando é essa figura aqui.
Eu estou te dando a Gabi como presente. Uau, então Jesus subiu ao céu tendo a gente como medalha no peito. Ele trata a medalha bem. E nesse sentido é muito importante entender, porque a novidade de vida é a maior de todas as propagandas da graça. A gente mede a eficiência da graça pela novidade de vida. Salvou? Sim, ninguém tem a dúvida. Salvou para quê? Para uma vida que o glorifique. Deu certo? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo. E quando eu falo, em mim deu. Mas não deu certo porque eu me tornei o perfeitão. Me deu certo porque eu tenho um desejo enorme de ter isso. E isso é demais. Então, nós somos uma propaganda, né? Porque ele fala assim, ó, para que o mundo creia. O mundo vai ver essa propaganda bem sucedida, ele é um case de sucesso, falar, ó, tá vendo? Ele verá o penoso fruto do trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Falar, olha, tá vendo o Marcos lá? Deu certo. Valeu a pena, valeu o sacrifício. Pastor Max, muito obrigada por estar aqui, né? Mesmo que virtualmente. Muito obrigada aqui pelos assuntos que nós compartilhamos. Pastor, mais uma vez, até a próxima, né? Vamos despedir dos nossos amigos agora. Espero que você tenha conseguido sentir tudo o que Deus tem para te proporcionar através da novidade de vida. E ó, como a gente já falou no começo, compartilha essa história, compartilha esse link com os seus amigos para que eles também possam acessar as boas novas do Evangelho que Deus tem para cada um de nós.